Eu quero convidar os irmãos nesse momento, indo diretamente ao que nos interessa nesse ponto do culto, que é a meditação na palavra do Senhor. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, e versículos 1 a 10. Vamos falar na noite de hoje sobre alguns assuntos que, de certa forma, já foram aqui mencionados no louvor. O Elber, inclusive, mencionou, ainda que brevemente, num testemunho dele particular. E, de algum modo, de uma forma ou de outra, nós vamos falar sobre isso na noite de hoje, através de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10, que diz o seguinte: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto bendito, glorioso da sua palavra, e vamos lhe pedir, como sempre fazemos, para que o Senhor fale conosco, porque se há uma coisa da qual nós precisamos, e é evidente que nós precisamos, todos nós, de muitas coisas, mas uma destas coisas é sermos instruídos por Deus por intermédio da sua palavra, e vamos rogar-lhe para que ele, de forma generosa e graciosa, faça isso conosco neste momento. Amém? Senhor, nós estamos aqui na sua presença, reunidos com os nossos irmãos, com a sua igreja, aqui na igreja local, no presente caso, para que prestemos o culto que é devido ao seu nome. O Senhor já nos permitiu que ouvíssemos a sua palavra na leitura inicial do culto. Também o Senhor nos possibilitou que oferecêssemos os nossos cânticos, os nossos louvores, as nossas palmas, a nossa adoração a Ti. Também permitiu que víssemos, reencontrássemos o nosso irmão, antes de tudo, aqui no início do culto, para que pudéssemos cumprimentá-lo, saber como ele ou como ela está. E nesse momento, Senhor, em continuidade com essa parte importantíssima do culto, nós acabamos de ler um trecho relevante da sua palavra e te pedimos, como temos o hábito de fazer, que o Senhor venha falar conosco. Nós precisamos ouvir a sua voz, precisamos ser instruídos por ela, precisamos ser corrigidos pelo Senhor, precisamos ser orientados pelo Senhor em cada momento, em cada faceta, em cada circunstância da nossa vida. Ah, Senhor, como o teu servo disse no passado, para quem nós iremos ou para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Por isso, Senhor, que as tuas palavras eternas, suas palavras salvadoras, transformadoras, impactantes, venham falar ao nosso coração nesse momento. E que ao fazê-lo, o Senhor venha mudar a nossa vida, venha transformá-la e venha nos ajudar para que nos pareçamos cada vez mais com seu Filho Jesus. Aliás, é no nome dele mesmo que nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Por favor, pode se assentar.
Eu gostaria de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o seguinte tema: o Deus que trabalha com contrastes. O Deus que trabalha com contrastes é o tema da nossa reflexão na noite de hoje, tendo como base esse texto lido de 2 Coríntios 12, versículos 1 a 10. Mas antes de entrarmos no tema em si, como também temos o hábito de fazer, me permitam que dê para os irmãos algumas informações introdutórias de cunho preliminar, para que nós entendamos de uma forma geral o que Paulo está nos dizendo ou está querendo nos dizer em 2 Coríntios 12, versículos 1 a 10, tendo em mente, tendo como pano de fundo, a epístola, ou a segunda epístola, melhor dizendo, aos Coríntios, de forma geral. E quando nós lemos a epístola de 2 aos Coríntios, meus irmãos, nós percebemos, isso é quase que ponto pacífico em geral entre os estudiosos, que a epístola de 2 aos Coríntios é uma epístola, é uma carta que possui um forte tom pessoal e também apologético. Em 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele menciona, por exemplo, as acusações que foram feitas contra ele e contra o seu apostolado, e em razão disso e por causa disso, nós vemos Paulo argumentando fortemente, veementemente em favor do seu apostolado, da incumbência de apóstolo com a qual Deus assim o vocacionou ou assim o chamou. E só para nós termos alguns exemplos de alguns textos, de algumas passagens, alguns trechos específicos de 2 aos Coríntios, eu chamo a atenção dos irmãos para os seguintes trechos. Por exemplo, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 7, versículo 16, nós vemos Paulo defendendo a sua própria pessoa e o seu apostolado contra os ataques que ele estava sofrendo de falsos mestres e de outras pessoas que evidentemente estavam insatisfeitas com o seu ministério, com a sua pregação, com seus ensinos e assim por diante. Já nos capítulos 8 a 9, também de 2 aos Coríntios, nós vemos Paulo dando aos coríntios uma série de diretrizes e de orientações a respeito das contribuições, as contribuições financeiras que ali seriam utilizadas, obviamente, para ajudar a igreja. E por fim, em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, até 2 aos Coríntios 13, versículo 10, nesse contexto, nós vemos Paulo rejeitando os ataques pessoais, mais uma vez que ele estava sofrendo, os quais buscavam desqualificá-lo ou descredibilizá-lo, descredenciá-lo nas suas credenciais como apóstolo. Sendo assim, esse trecho que nós lemos, de 2 aos Coríntios 12, versículos 1 a 10, ele é parte do argumento paulino, é parte do argumento do apóstolo Paulo em favor, mais uma vez, da sua pessoa e também da legitimidade do seu apostolado. Paulo, ele advoga, ele fala, ele defende em favor do seu chamado apostólico da parte de Deus. E de forma bastante resumida, bastante sintética, o argumento central de Paulo nesse texto que nós lemos, ele é o seguinte: é como se Paulo dissesse o seguinte: o meu apostolado ele pode ser comprovado basicamente por dois fatores, por dois elementos. Primeiro, pelas grandiosas experiências que Deus me deu, como, por exemplo, visões e revelações, sobre as quais nós acabamos de ler agora no início dessa mensagem, e também pode ser comprovado pelo tipo de vida cristã que eu, o apóstolo Paulo, tenho vivido, apesar de todas as tribulações que eu tenho enfrentado, que eu tenho sofrido ao longo da minha jornada cristã. Então, esse, de forma bem geral, é o argumento que Paulo usa aqui. E tendo mais uma vez esse argumento de Paulo em mente, meus irmãos, tendo-o como pano de fundo, eu gostaria então de falar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema citado, o Deus que trabalha com contrastes. O Deus que trabalha com contrastes. Eu não sei se os irmãos perceberam, ao lerem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, desde o Antigo até o Novo Testamento,
Eu não sei se os irmãos perceberam, mas Deus, o Deus da Bíblia, ele trabalha frequentemente, não é algo esporádico, não é algo que ocorre de vez em quando ou de vez em nunca, mas Deus tem o hábito, a julgar pelas Escrituras, de trabalhar e trabalhar com frequência com contrastes. Deus, por exemplo, ele nos faz andar por pastos verdejantes, é verdade, mas ele também permite muitas vezes que andemos pelo vale da sombra da morte. Além disso, nós vemos que Deus nos põe em lugares altos, mas vez por outra ele também permite que andemos por lugares baixos. Deus cura, é verdade, mas também Deus muitas vezes permite a enfermidade. Deus abençoa, é claro, é um fato mais do que óbvio, mas Deus também amaldiçoa. Se você duvida disso, leia Deuteronômio no capítulo 28. Deus exalta, mas também abate. Deus eleva, mas também rebaixa. Enfim, em outras palavras, podemos dizer que Deus nos concede as bênçãos, as suas gloriosas bênçãos, mas também permite que experimentemos males ao longo da nossa vida terrena. E é sobre isso exatamente que nós vamos falar na noite de hoje. O Deus da Bíblia, não se esqueça disso, é um Deus de contrastes, é um Deus que trabalha com contrastes. Indo para o primeiro desses contrastes, para o lado positivo, o lado abençoado, digamos, depois nós vamos para a outra parte. Nós vemos, em primeiro lugar, conforme já deve ter ficado claro nessa nossa fala introdutória, nós descobrimos, em primeiro lugar, que Deus nos concede as suas bênçãos. Alguém aqui duvida que Deus abençoa? Eu creio que não. Aliás, se estamos aqui hoje, por exemplo, presentes, embora nem todos estejam, estamos vivos porque de alguma forma, de algum modo, Deus nos abençoou e continua a nos abençoar, caso contrário, não estaríamos mais aqui. E o texto que nós lemos, meus irmãos, de 2 Coríntios 12, versículos 1 a 10, nos mostra Deus concedendo pelo menos 3 tipos de bênçãos para o apóstolo Paulo, ou 3 elementos variantes da bênção que ele dá para o apóstolo Paulo. Mas, em primeiro lugar, observe comigo que Deus concede bênçãos espirituais. Em primeiro lugar, dentre as bênçãos que Deus concede, a julgar pelo texto que nós estamos lendo, o texto no qual nós estamos nos baseando. Então, em primeiro lugar, eu aprendo lendo esse texto que Deus concede bênçãos espirituais. Amém? Veja o que diz o versículo 1, 2 Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Não se esqueça de que Paulo escreve 2 aos Coríntios, entre outras razões, para defender-se a sua própria pessoa e o seu apostolado das críticas que os falsos mestres estavam impondo sobre ele, dizendo que ele não era apóstolo, que na verdade Deus não o chamou, que Cristo não o chamou. E uma das argumentações que ele usa para dizer eu fui sim chamado por Deus, por Cristo como apóstolo, envolve as experiências gloriosas espirituais que Deus soberanamente lhe deu. Observe nesse versículo, portanto, meu irmão, que Deus ele é tão bondoso e ele é tão generoso e é tão gracioso que ele concedeu bênçãos espirituais para o seu servo, o apóstolo Paulo. Deus deu visões e revelações para Paulo. E como nós mencionamos minutos atrás, isto significa dizer que Deus concede bênçãos aos seus servos. Deus nos dá, por exemplo, o dom da existência terrena. Deus nos dá o dom da vida eterna em Cristo. Deus nos dá saúde, Deus nos dá um casamento abençoado, Deus nos dá uma família, Deus nos concede dons espirituais e assim por diante, e poderíamos ficar a noite inteira falando sobre as grandes bênçãos materiais, físicas, financeiras, conjugais, familiares, educacionais, sociais, ministeriais, espirituais, enfim, todos os tipos e todas as sortes de bênçãos que Deus nos dá. Enfim, nós servimos a um Deus que é um Deus verdadeiramente abençoador.
E o Deus que abençoou o apóstolo Paulo, concedendo-lhe visões e revelações, é o Deus que também abençoa a sua igreja, a parte da qual é essa na qual nós nos encontramos, dando dons, dando experiências com ele, dando bênçãos materiais, dando todos os tipos e sortes e naturezas e variedades de bênçãos. Enfim, o Deus a quem nós servimos é um Deus verdadeiramente e sobejamente abençoador. Amém? Então essa é uma primeira verdade que nós podemos descobrir a partir desse texto. Mas em segundo lugar, lendo esse texto, a continuidade do mesmo, eu também aprendo que Deus concede não apenas bênçãos espirituais quaisquer, entre aspas, se é que podemos falar sobre bênçãos espirituais quaisquer, mas Deus concede bênçãos espirituais marcantes. Marcantes. Se eu for perguntar aqui para cada um dos irmãos, se alguém teria algum testemunho para contar sobre alguma experiência particular, real, verdadeira, que teve com Deus, talvez estudando a Bíblia, ou orando, ou evangelizando, ou talvez dormindo mesmo, sonhando. Poxa, pastor, Deus me deu certos sonhos que foram, na verdade, proféticos e depois se cumpriram e assim por diante. Eu tenho certeza que cada irmão teria algo impactante para dizer sobre algo que Deus fez na sua vida. Agora, vamos ver aqui o que nos interessa nesse texto, o próprio testemunho do apóstolo Paulo. Acompanhe comigo, por favor, os versículos 2 a 4. Segundo aos Coríntios 12, versículos 2 a 4. Ele vai falar de si mesmo, mas sem citar o seu próprio nome. Ele não quer ser pretensioso, soberbo, arrogante. Então ele começa citando a experiência de forma indireta e só aos poucos que ela é mais explicitada. Mas veja o que dizem os versículos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos... Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. A experiência foi tão grandiosa que ele nem lembra se foi algo extracorporal, se ele teve aquilo que talvez alguns chamariam hoje de EQM, experiência de quase morte, o que foi, o que não foi. Ele nem tem discernimento claro ou preciso desse aspecto. Mas ele continua. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Os estudiosos normalmente dizem que a referência a esse terceiro céu se dá porque o primeiro céu seria o céu atmosférico, este céu que nós vemos dos pássaros, das nuvens, assim por diante. O segundo céu seria um céu cósmico ou estelar dos planetas, das estrelas e assim sucessivamente. E o terceiro céu, o mais importante de todos, seria ou é simplesmente o lugar onde Deus habita, embora a presença de Deus evidentemente extrapole e transcenda todos e quaisquer espaços que possamos imaginar. Mas de forma geral, é isso que os estudiosos entendem. Mas voltemos para o versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, aqui Paulo equipara o terceiro céu, ou seja, o lugar da habitação de Deus, ao paraíso, ou aquele lugar, aquela condição onde nós entendemos, onde nós acreditamos que ali teremos o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus e assim por diante. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Perceba, meu irmão, que essa experiência que Paulo teve, como dissemos agora há pouco, ela não foi apenas abençoadora, mas foi uma experiência profundamente marcante e impactante na vida do apóstolo Paulo. Paulo ele foi arrebatado até o paraíso e ali ele ouviu palavras indizíveis e indescritíveis. E essa experiência que Paulo havia tido há 14 anos atrás, segundo ele mesmo diz, ela foi, mais uma vez, tão impactante, tão marcante na vida dele, que ele se lembrava dela no momento em que ele escrevia esse trecho de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Ele teve uma experiência há 14 anos,
Mas aquilo foi algo tão vívido, foi algo tão notório, foi algo tão glorioso, foi algo tão maravilhoso, foi algo tão estupendo que ele viu, que ele experimentou de Deus, que ele ainda trazia aquela experiência de forma muito vívida, de forma muito atual na sua vida e no seu coração, e ele compartilha isso com os cristãos da igreja de Corinto. Meus irmãos, o Deus que concede bênçãos, e no presente caso, como nós vimos, bênçãos espirituais, é o Deus que também concede, como dissemos, bênçãos impactantes, bênçãos marcantes, ou seja, bênçãos indeléveis que ficam registradas para sempre na nossa memória e na nossa vida. Deus nos dá não apenas bênçãos espirituais, mas nos dá bênçãos espirituais marcantes. Até hoje eu me lembro daquele dia em que, depois de ouvir a pregação do Evangelho algumas vezes em uma igreja de São Caetano, eu fui um dia para casa, como eu disse para os irmãos algumas vezes, eu não entreguei minha vida a Jesus publicamente, assim, indo para frente e ouvindo o apelo. Eu simplesmente cheguei em casa, no quarto de casa, no momento em que minha mãe ali não estava, não tinha ninguém. Eu tranquei as janelas, fechei tudo, estava tudo escuro, me ajoelhei ao pé da cama, comecei a orar. Eu estava começando a ir à igreja, eu não sabia exatamente como me expressar, e eu falei: ó Deus, comecei pedindo perdão, eu nem sei como me dirigir diante do Senhor. Não que hoje eu saiba, mas se o Senhor é tudo aquilo que aquele pastor fala aos domingos, entra na minha vida, porque eu preciso de Ti. E fui tentar conversar mais ainda, e não viam palavras, só viam lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas. E muitos dizem que uma oração feita com lágrimas, muitas vezes é a melhor das orações, quando nós falamos então com o coração. Nós, seres humanos, podemos não entender as lágrimas do outro, mas Deus é perito em interpretar lágrimas. Ele conhece o que se passa no nosso coração. Me lembro de igual modo daquele sonho que eu também tive a oportunidade de compartilhar já com os irmãos mais de uma vez, quando alguns meses, 5 ou 6 meses antes de me batizar nas águas, Deus me mostrou em sonho de forma idêntica ao lugar onde eu me batizaria, sem nunca ter pisado ali os meus pés. São marcas indeléveis, são marcas que eu vou trazer comigo na minha memória para sempre. Eu tenho certeza que, mais uma vez, se perguntasse para os irmãos teriam também uma série de experiências com Deus. Poxa, pastor, uma vez eu fui orar numa vigília, aconteceu isso, ou um dia no culto eu tive esse tipo de experiência, ou Deus falou assim no meu coração, ou eu ouvi uma pregação e Deus me quebrantou desse jeito, ou orei também, e também as palavras não vinham, eu só chorava porque eu sentia a presença de Deus. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus nos dá não apenas experiências ou bênçãos espirituais, no presente caso, mas também nos dá bênçãos espirituais marcantes, que ficam para sempre registradas na nossa memória, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Isso nos leva a uma terceira e última bênção neste contexto que estamos lendo. E em terceiro e último lugar, lendo esse texto, eu também descubro que o Deus que concede bênçãos espirituais e bênçãos espirituais marcantes é o Deus que também concede a bênção do equilíbrio. A bênção do equilíbrio. Veja o que diz, por favor, o versículo 5, 2 Coríntios 12, 5. De um assim me gloriarei eu, ele ainda está falando dele, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo diz: Deus me deu visões maravilhosas, me deu revelações estupendas, mas eu sei que eu sou uma pessoa fraca. Eu tenho consciência das minhas fraquezas. Eu sei quais são os meus limites. Então, observe que Paulo, ele possuía uma percepção adequada e, por que não dizer mais uma vez, equilibrada de si mesmo. Se por um lado Paulo recebeu visões e revelações do Senhor, por outro lado, ele também tinha consciência das suas fraquezas e, portanto, Paulo sabia que não era melhor do que ninguém. Em outras palavras, Paulo ele possuía uma autopercepção equilibrada, uma percepção equilibrada do que era, por exemplo, na vida dele, a vida cristã.
E aqui, meus irmãos, se existe uma palavra que deve ou deveria caracterizar a vida cristã, essa palavra, entre outras, é claro, mas essa palavra, sobretudo nesse caso, é a palavra equilíbrio. Pensem numa palavra que faz falta muitas vezes na nossa vida e por causa da ausência dela nós acabamos muitas vezes dando com os burros nas águas, como diz o outro, ou acabamos nos dando mal, porque muitas vezes falta-nos essa palavrinha que se chama equilíbrio. Em primeiro lugar, eu diria que nós devemos, por exemplo, possuir equilíbrio emocional, ou seja, temos que aprender a gerenciar as nossas emoções de forma equilibrada. Às vezes somos ofendidos, somos magoados, alguém deturpa uma fala nossa, alguém nos prejudica, alguém nos calunia, alguém fala um monte de coisas inverídicas, mentirosas, sobretudo por trás de nós, via de regra é por trás, e nós às vezes nos desequilibramos e não deveríamos agir assim, deveríamos e devemos agir com equilíbrio. Ora, as pessoas podem falar o que quiser de nós. Eu sei que eu não sou isso. Minha esposa sabe que eu não sou isso. Eu tenho consciência de que, apesar das minhas imperfeições, eu não sou isso que estão dizendo de mim. Então, primeira coisa, o equilíbrio emocional. Em segundo lugar, devemos possuir também o equilíbrio financeiro. Temos que aprender a administrar as nossas finanças de forma equilibrada. Às vezes nós gastamos muito mais do que ganhamos. Essa talvez seja uma das grandes realidades, sobretudo do povo brasileiro, devido às dificuldades que nós temos, o alto custo de vida, dos alimentos, de hospitais, de remédios e de todas as outras coisas, mas que Deus nos dê condições de termos uma vida financeiramente também equilibrada, evidentemente dentro das condições que Ele, Deus, nos dá. Mas em terceiro lugar, também devemos possuir equilíbrio mental. Temos que aprender a lidar com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com as nossas inclinações, de modo que estas venham a glorificar a Deus. Paulo vai dizer em uma das suas epístolas, ele vai dizer, por exemplo, que se alguma coisa é verdadeira, se é honesto, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, Paulo diz, pensem nisso. Então é importante que nós tenhamos um equilíbrio mental, porque os nossos pensamentos, eles vão contribuir de uma forma ou de outra para moldarem o nosso caráter, e isso vai contribuir para o tipo de hábitos ou costumes ou práticas cotidianas que nós temos na nossa vida. Portanto, é importante que tenhamos um equilíbrio também mental. Mas em quarto lugar, também devemos possuir o equilíbrio profissional. Ou seja, temos que aprender a lidar com a nossa profissão de modo a encontrarmos nela satisfação pessoal, isso é importante, né? Trabalhar com uma coisa que ninguém gosta é ruim, mas às vezes nós somos obrigados a trabalhar com aquilo que paga os boletos e não aquilo que nós necessariamente gostamos. Não todas as pessoas, mas eu creio que a maioria delas passa por isso. Poxa, eu queria estar na profissão A, B ou C, mas como não deu, fui para a profissão X. Mas, meu irmão, se é o que tem para hoje, é o que está pagando os boletos, e claro que não é uma profissão injusta, ela é legítima, correta, tudo bem. Então, nós temos que aprender a lidar com a nossa profissão de modo tanto a encontrarmos satisfação pessoal nela, sendo possível, é claro, mas ao mesmo tempo também devemos evitar o esgotamento mental, físico, emocional e assim por diante. Esse ponto também é relevante. Em quinto lugar, eu também diria que devemos possuir equilíbrio social, ou seja, temos que aprender a lidar e a interagir com as outras pessoas de uma forma saudável e, sobretudo, de uma forma cristã. Com humildade, com tato, com jeito, não de forma soberba, não de forma arrogante, não olhando de cima para baixo, mas de uma forma que agrade a Deus conforme expressa na sua palavra. E por fim, em sexto e último lugar, devemos possuir equilíbrio espiritual, ou seja, temos que aprender a lidar de forma responsável e comprometida com os nossos deveres espirituais, com os dons espirituais que Deus nos deu. Certamente Deus deu, no mínimo, um dom,
um talento para cada um de nós aqui presentes. E que Deus nos ajude a usarmos esses dons e esses talentos com um compromisso com Ele, com a igreja dele, com a obra dele, com a causa dele, com o reino dele, com a vontade dele e com as coisas dele. Amém? Mas quando lemos esse texto, nós percebemos em Paulo um equilíbrio. Ele recebe de Deus visões e revelações, mas ele está ciente de que tem as suas fraquezas, não uma fraqueza em específico, mas fraquezas. Ou seja, ele tem uma percepção equilibrada de quem ele é. Ele é alguém que é um apóstolo de Jesus Cristo, é alguém para quem Deus deu visões e revelações, mas nem por isso ele é um semideus. Ele é homem e, como tal, ele se vê como uma pessoa possuidora de muitas fraquezas. Ou seja, ele tem uma percepção equilibrada da sua própria vida. Amém? Mas isso nos leva, depois disso, falamos sobre uma parte boa, mas agora nós vamos para o outro lado. Afinal de contas, o tema da nossa mensagem é o Deus que trabalha com contrastes. Nós vemos aqui coisas boas. Deus que dá bênçãos espirituais, dá bênçãos espirituais marcantes. Ele dá uma postura equilibrada para que nós nos portemos diante dele, diante da sociedade. E tudo isso é coisa boa. Glórias a Deus por isso. Mas tem o outro lado da moeda, que é o que nós vamos ver agora. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o Deus que concede bênçãos, indo para a segunda parte, ele também permite que experimentemos males. E a palavra males está apropriadamente aqui usada no plural. Não é um ou outro mal, são males. São vários, são diversos. O Deus que abençoa também permite vários perrengues na nossa vida. E o texto que nós lemos nos revela pelo menos 5 verdades a respeito desses males que Deus muitas vezes permite que nós experimentemos ao longo de toda a nossa vida nesse mundo. Em primeiro lugar, vamos ver quais são essas lições, essas verdades aqui presentes em 2 Coríntios 12. Em primeiro lugar, às vezes Deus permite que sejamos acometidos por certos males, a fim de que não nos tornemos pessoas soberbas. Às vezes Deus permite que coisas ruins nos aconteçam, talvez enfermidades se nos abatam, talvez o desemprego bata a nossa porta, talvez N outras situações frustrantes, angustiantes, ruins, marcantes no sentido negativo. Deus permite que estas aconteçam, por exemplo, por quê? Para que nós não sejamos pessoas soberbas, pessoas arrogantes, pessoas presunçosas, pessoas que se acham e assim por diante. Vamos ver o texto, que o texto diz? Acompanhe comigo, por favor, o versículo 7, parte A. 2 Coríntios 12, versículo 7, parte A. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, lembra que no versículo 1 Paulo disse, Deus me deu revelações, me deu visões, eu tive muitas experiências espirituais com Deus. Olha que bênção. Só que isso pode ter o efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Uma pessoa que tem muitas experiências com Deus, ela pode se achar a tal. Eu sou o pastor que ora e as coisas acontecem. Eu sou o pregador que quando abre a boca o inferno estremece. Eu sou aquele que canta louvores que Asaf aprenderia comigo se estivesse vivo nesses dias, porque o meu louvor é muito ungido, a minha oração é muito poderosa, quando eu oro os demônios batem em retirada, ninguém é semelhante a mim porque eu tenho experiências com Deus que ninguém teve ou jamais terá. Eu sou o cara. Olha o que diz aqui. Versículo 7, parte A. E para que não me exaltasse, eu, Paulo, não me exaltasse pelas excelências das revelações, Deus fez uma coisinha. Foi-me dado um espinho na carne. Aqui a palavra espinho vem do grego skolops,
que aponta para um objeto pontiagudo, uma madeira, por exemplo, uma viga mais pontiaguda, alguma coisa que quando espeta ela dá aquela dor incômoda, né? Que atrapalha, que dói, que é chata, que é ruim, que causa dor, que causa sofrimento. Mas veja só que coisa interessante. Meus irmãos, quando nós somos acometidos por alguma adversidade, seja uma dor física ou emocional ou qualquer outra coisa, por exemplo, esse tipo de mal tende muitas vezes a nos aproximar de Deus e também tende a nos tornar pessoas mais humildes, uma vez que esses males contribuem para que nós tenhamos uma visão mais realista da nossa fragilidade, da nossa condição humana e da nossa finitude humana. É mais ou menos assim ou não? Quando a gente tem uma certa dor, um certo sofrimento, uma certa adversidade, uma certa angústia, um certo problema, e às vezes esse problema, essa situação ela é recorrente, passa uma semana ela não termina, e passa um mês ela não termina, e passa um ano ela não termina, e passa 3 anos ela não termina, você fala, meu Deus, será que isso nunca acaba? Deus muitas vezes permite isso para que nós nos coloquemos no nosso devido lugar, como criaturas dependentes dele, pessoas que são finitas, pessoas que são, obviamente, pecadoras e pessoas que são totalmente e absolutamente dependentes dele, de Deus, e não de nós mesmos e dos nossos recursos. Porque senão nós nos achamos. Nós temos a tendência de nos achar os tais porque ganhamos um pouquinho mais, porque fomos promovidos, porque temos uma cultura a mais, ganhamos um diploma a mais, porque temos um ministério a mais, tivemos experiências com Deus a mais, somos propensos a nos acharmos os tais. E aí o que Deus muitas vezes permite? Um espinhozinho na nossa carne. Chame-o do que você quiser. Esse espinho atende por vários nomes. Pode ser doença, pode ser desemprego, pode ser problema com o filho, problema no casamento, problema na família, problema com o marido, problema com dinheiro, problema com falta de pix. Acho que todo mundo tem esse espinho na carne, né? E assim por diante. Mas isso que nós estamos citando me faz recordar daquele famoso pensamento de C.S. Lewis, que eu já citei algumas vezes aqui no culto. Eu gosto muito dessa fala de C.S. Lewis, que aparece na sua obra que, nas primeiras edições, chamava-se O Problema do Sofrimento. E nessa obra, C.S. Lewis ele disse o seguinte, uma frase lapidar, memorável, impactante e bíblica, sobretudo, que Lewis disse. Lewis disse o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Ele, ou seja, o sofrimento, é o seu megafone, é o megafone de Deus, que Deus usa para despertar um mundo surdo à sua voz. Esse pensamento de Lewis, ele é muito interessante, eu já o expliquei outras vezes, me permitam, talvez sendo um pouco repetitivo, mas eu acho que é importante, faz jus ao contexto da ilustração que nós estamos aqui dando. É importante essa fala de Lewis porque ele diz que Deus sussurra em nossos prazeres. Ou seja, traduzindo, trocando em miúdos. Quando tudo vai bem na vida, quando tudo é só pix, quando tudo são apenas prazeres, ou quando tudo são apenas bênçãos, usando a linguagem crentez, o evangeliquez nosso do dia a dia, quando Deus só nos abençoa, a tendência é que nós ouçamos, nós escutemos a voz de Deus como um sussurro. Ela é baixinha, a gente quase não ouve. Eu estou aqui bem, o Pix está entrando, eu estou ganhando bem, eu fui promovido, eu estou com saúde, o casamento está bem, a família está bem, os estudos estão bem, o trabalho está bem, as viagens estão bem, está tudo dando bem na minha vida. Então a voz de Deus ela é quase que imperceptível, ela é um sussurro, ela é fraquinha, parece que ela não tem potência, ela perde a potência quando tudo vai absolutamente bem na nossa vida. Olha a percepção, a perspicácia de Lewis. Segundo, Deus fala em nossa consciência. Perfeito. Mas ele vai dizer, Deus grita em nosso sofrimento. Quando nós sofremos, a voz de Deus, que no prazer parece um sussurro, no sofrimento, a gente se torna tão sensível à voz de Deus que parece que Deus está gritando. Não é?
Você está no meio do sofrimento, Deus fala só um A, uma sílaba, você, oh Deus, já começa a chorar, e já está sensível, e cai prostrado, e começa a orar e jejuar, e vai procurar vigília, e não perde mais nenhum culto. Por quê? Porque você está sofrendo, e quando nós estamos sofrendo, a voz de Deus, ela parece que ela tem uma amplificação na nossa alma, de modo que nós a ouvimos reverberar de forma mais forte, mais contundente na nossa mente e no nosso coração. Meus irmãos, a verdade é que quando nós experimentamos algum tipo de sofrimento, esse sofrimento, seja ele qual for, ele tem a incrível capacidade de forjar o nosso caráter e de nos tornar pessoas mais conscientes da nossa pequenez, da nossa insignificância e da nossa vida limitada que temos, da nossa condição frágil, que é a condição humana. Observe, e foi exatamente isso que aconteceu com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio apóstolo Paulo. Paulo recebeu um espinho na carne para que ele não se exaltasse devido às excelentes revelações que Deus lhe dera. Deus, que conhece a mim e a você melhor do que a nós mesmos, também conhecia, é óbvio, o seu servo apóstolo Paulo, e sabia que mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele poderia ter uma certa inclinação para a arrogância, para a presunção, para a vanglória, diante da grandiosidade das revelações e visões que Deus lhe deu. Não pensemos não, viu, irmãos, que é porque o apóstolo Paulo não, o apóstolo Paulo não vai se sentir arrogante em nenhum momento. O apóstolo Paulo é santo, ele nunca errava, nunca pecava, nunca cometia nenhum erro. Não é bem assim. Antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo, ele era o homem Paulo. E Paulo peca. O Carlos peca, não sei se já te contaram, mas peca. E José, e a Maria, e o Antônio, e o Pedro, e o Joaquim, seja lá quem for, nós pecamos. Nós pecamos. Então, Paulo, ele recebe esse espinho na carne justamente para que ele não se exaltasse devido às excelentes revelações que Deus lhe dera. Ou seja, o espinho na carne é um elemento abençoador, apesar de ser ruim. É algo que causava dor, mas ajudava Paulo a se manter nos eixos do jeito que Deus queria, e não do jeito que o diabo gosta. Tem crente que se deixar vira a chavinha rapidinho para viver do jeito que o diabo gosta e não do jeito que Deus quer. Então, às vezes, olha que interessante, Deus envia espinhos na carne para quê? Para o nosso bem. São cercas, são limites, são escudos, são estratégias que Deus, todo sabe o que é, usa para que nós sejamos abençoados e a gente não entende. E o que é pior, nós oramos para que Deus remova esse espinho uma vez, duas vezes, três vezes, como Paulo fez, e Deus diz, ok, eu ouvi tua oração, mas a resposta é não. Mas Deus, não. A resposta é essa. Mas Senhor, a terceira vez, tá bom, terceiro, não. Não. Mas se orar mais 10 vezes, serão outros 10 nãos. Tá tudo bem? Olha só que interessante, meus irmãos. E já que nós estamos aqui mencionando esse tal do espinho na carne, você talvez se pergunte, e corretamente e legitimamente pergunte, mas afinal de contas, o que é esse tal espinho na carne do qual o apóstolo Paulo fala, o qual ele tinha? Bem, quanto à natureza exata precisa desse espinho na carne, os estudiosos, para variar, eles têm divergido a esse respeito. Alguns entendem que esse espinho na carne de Paulo fosse algum tipo de problema físico, como, por exemplo, alguns veem a epilepsia, que alguns entendem que seja aludida ou inferida em 2 Coríntios 5,13, ou até mesmo um problema na visão, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 15, ou Gálatas no capítulo 6, versículo 11. Outros, por sua vez, entendem que esse espinho na carne de Paulo fosse algum tipo de problema emocional, não físico, mas emocional. E nesse caso, portanto, Paulo estaria sofrendo emocionalmente. Primeiro,
ou porque ele não conseguiu obter êxito na conversão dos judeus, conforme ele esperava, que é um dos temas de Romanos no capítulo 9, e que causa muita tristeza para o coração de Paulo, ou segundo, porque Paulo estava lamentando todos os anos perdidos da sua vida, durante os quais ele, Paulo, havia rejeitado a Jesus como Messias e havia também, por conseguinte, perseguido a igreja. Aliás, é por isso, segundo esse segundo tipo de raciocínio, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 9, que ele era o menor dos apóstolos e que ele não era digno de ser chamado apóstolo porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Aliás, o filme Paulo Apóstolo, ele mais ou menos segue esse tipo de leitura, esse tipo de interpretação nesse quesito. Mas, por fim, existem também aqueles que entendem que esse espinho na carne fosse algum tipo de problema espiritual. Segundo essa última interpretação, Paulo estava sofrendo diversas investidas demoníacas, demonológicas, uma vez que o próprio apóstolo Paulo, ele chama esse espinho na carne em grego de angelos sataná, ou seja, anjo de Satanás, o que é uma referência óbvia a um anjo caído, ou seja, a um demônio, conforme nós vamos encontrar em 2 Coríntios 12, versículos 7 a 8 que lemos, e esse tipo de demônio estava causando uma série de problemas para Paulo. A propósito, o versículo 10 de 2 Coríntios 12, que voltaremos a citar novamente no devido tempo, no final desta mensagem, esse texto parece nos revelar qual é a verdadeira natureza do espinho na carne que estava incomodando o apóstolo Paulo. Muitos dizem problema físico, problema de epilepsia, problema de visão, problema emocional, mas parece-nos que o próprio contexto se encarrega de explicar qual é esse espinho. Veja bem, o versículo 10 cita fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Então, talvez esses tipos de situações diversas, e por que não dizer adversas, se me permitem o trocadilho, em conjunto, sejam aquilo que Paulo chama de espinho na carne nesse texto. Seja como for, meus irmãos, o fato é que às vezes Deus permite que sejamos acometidos por certos males, a fim de que não nos tornemos pessoas, por exemplo, soberbas. Às vezes Deus permite que passemos por certas coisas ruins na vida, mas mal sabemos, mal percebemos, mal discernimos que esses males Deus envia ou permite que se nos abatam para que nós sejamos pessoas mudadas, transformadas e tenhamos o caráter lapidado conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Às vezes estamos reclamando dos problemas que temos, e quem de nós não reclama, vez por outra a gente reclama, mas não discernimos, muitas vezes, que Deus está enviando ou permitindo tais problemas para o nosso próprio bem. Para que não sejamos mais arrogantes, para que não sejamos teimosos, para que não sejamos caluniadores, para que não sejamos mentirosos, para que não sejamos ladrões, enfim, para que não sejamos uma série de pessoas ou práticas, ou tenhamos uma série de condutas que desagradam a Deus. Ou seja, às vezes Deus permite muitos males a fim de nos preservar de nós mesmos. Mas isso nos leva ao segundo item. Em segundo lugar, às vezes Deus permite que soframos investidas de Satanás, a fim de que isso resulte, mais uma vez, de algum modo, em nosso bem. Talvez a gente estranhe isso, né? Poxa, pastor, mas como que uma investida e um ataque do diabo vai me trazer uma coisa boa? Para Paulo trouxe. Esse anjo de Satanás, ou seja, esse demônio, que era uma espécie de um pugilista espiritual que Deus envia para que o esbofeteasse, fez isso para quê? Para que Paulo não se ensoberbecesse, para que ele não se achasse um super apóstolo. Então, às vezes,
Deus usa o próprio diabo, ele permite ao próprio diabo, ele autoriza ao próprio diabo que cause certos males na nossa vida, e o diabo pensa que está apenas causando males por si só, mas ele não sabe que Deus permite isso, porque por trás disso, de alguma forma, esses males sofridos irão resultar no nosso bem. Deus faz umas coisas esquisitas, né? Estranhas. Mas vamos ver aqui o que diz o texto. 2 Coríntios 12, versículo 7, parte B. Então Paulo vai explicar que ele recebe esse espinho na carne e ele vai dar uma explicação, a saber, um mensageiro de Satanás. O texto grego diz, um anjo de Satanás, o que pode ser um demônio. Para me esbofetear. Com que propósito, Paulo? A fim de não me exaltar. De novo ele toca no assunto da exaltação pessoal, ou da arrogância, ou da prepotência. Talvez, ao que tudo indica pelo texto, Paulo pudesse ter esse tipo de fraqueza, digamos, temperamental ou comportamental. Deus usava ele bastante, de repente o eguinho começava a inflar, começava a se achar o tal, começava a estrelinha a brilhar, começava a se achar uma pessoa importante, e aí Deus falava, pera um pouquinho que meu servo está precisando de um espinhozinho. Quem de nós não precisa às vezes de um espinho para baixar a bola? O nosso ego às vezes infla tanto que se não tivesse o teto, ele passaria talvez das mais altas nuvens ou estrelas. Às vezes, quem não gosta de ter o ego massageado? Não, meu irmão, mas você trabalha muito bem. Não, mas você se veste muito bem. Não, mas você louva muito bem. Mas você trabalha muito bem. Mas você é muito inteligente. Mas você é muito isso, é muito aquilo. E esse muito, muito, muito vai inflando o nosso ego. E Deus chega e fala, opa, tá precisando de um espinho aqui. Para furar esse balão, essa bexiga. O sujeito está se inchando tanto que precisa de um espinho para dar uma murchada nessa vanglória, nessa jactância pessoal. Às vezes, meus irmãos, por mais estranho que nos pareça, por mais paradoxal que pareça, Deus permite que os seus servos e as suas servas sofram investidas e ataques de Satanás, a fim de que, como eu disse, isso resulte de algum modo no próprio bem dos seus servos e servas. A propósito, quer ver só uma coisa? Os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, sobre o qual inclusive já falamos, já pregamos, já expomos aqui em outros contextos, os capítulos 1 e 2 do livro de Jó nos dizem que Jó experimentou muitos ataques e investidas de Satanás, não é isso? Capítulo 1 e 2 de Jó claramente dizem isso. Mas no final da história, o que aconteceu com Jó, ou o que aconteceu a Jó? No final da história, Jó saiu de toda aquela trágica adversidade pessoal mais experiente, mais crente, mais maduro. Por incrível que pareça, os ataques de Satanás, e olha que os ataques contra Jó foram os ataques. Com Paulo foi um espinho na carne, é claro que nós não sabemos exatamente a natureza desse espinho, nós conjecturamos agora a possibilidade, mas no caso de Jó, ele perdeu 11.500 animais. Ele perdeu 7 filhos e 3 filhas. Ele perdeu muitos servos. Ele perdeu a compreensão da sua esposa. Ele perdeu a compreensão dos seus amigos. Ele perdeu a sua saúde. Ele perdeu muita coisa devido às investidas e ataques contínuos de Satanás sobre ele, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua empresa e assim sucessivamente. Mas sabe o que acontece no final da história de Jó, meu irmão? O próprio Jó dá o testemunho do que acontece com ele no final da história. Em Jó, capítulo 42 e versículo 5, para sermos mais precisos. Em Jó 42, 5, Jó faz a seguinte confissão diante de Deus. Ele diz, eu te conheci, ó Deus, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Senhor, Satanás investiu contra a minha vida, ele atacou, eu perdi família, eu perdi muita coisa na vida, mas a experiência que eu adquiri com o Senhor, ela é única, ela é singular, ela é sui generis, é uma experiência que eu jamais pensei em ter, e isso decorrente, imagine do quê? Dos ataques e artimanhas de Satanás. Por isso, meus irmãos, não se esqueçam de que às vezes Deus permite que soframos ataques, investidas de Satanás, não porque ele não nos ama, não porque Deus não quer o meu e o seu bem, mas porque Deus deseja que tenhamos certas experiências com ele que, de outro modo, nós talvez jamais teríamos se experimentássemos apenas bonanças e apenas bênçãos de Deus ao longo da vida. Não se esqueça disso. Há experiências com Deus que nós só teremos, por mais incrível, por mais aparentemente absurdo que seja, depois de experimentarmos vários e diversos ataques de Satanás contra a nossa vida. Isso nos leva a um terceiro item, que é o seguinte: às vezes, Deus permite que experimentemos certos males para que cultivemos uma vida de oração. Eu já disse para os irmãos algumas outras vezes que quer ter uma vida de oração, então peça a Deus ou permita-lhe que te conduza pelos caminhos da tribulação. Ou seja, a tribulação frequentemente nos conduz a uma vida de oração. Frequentemente. Vou repetir. A tribulação frequentemente nos conduz a uma vida de oração. O que Tiago vai dizer no Novo Testamento? Há alguém entre vós aflito? Ore. É interessante que a aflição, ela vai nos conduzir quase que inevitavelmente à oração. Agora vamos ver o texto, que é importante que nós tenhamos um fundamento bíblico para o que estamos dizendo. Por favor, acompanhe o versículo 8. 2 Coríntios 12, 8. Paulo diz, acerca do qual, ele está se referindo a esse mensageiro de Satanás que estava batendo nele. Ele vai dizer, acerca desse demônio pugilista que está me batendo sem dó, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. É algo que incomodou tanto Paulo que ele orou 3 vezes acerca deste assunto. Isso nos lembra quem? O próprio Senhor Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E orou uma vez, e orou 2, e orou 3, e eu tenho por mim e para mim, que Jesus só não orou uma 4ª vez, porque na terceira, claro que mesmo sendo Deus homem, ele teve uma percepção clara de que a cruz, evidentemente, deveria ser o seu destino, não final, mas temporário, porque ele ressurgiria dos mortos ao 3º dia. Mas, meus irmãos, raciocinemos. Por que Paulo ora 3 vezes, insistentemente, persistentemente, para que Deus o libertasse do espinho na carne? Porque aquilo estava doendo, estava machucando, estava incomodando, estava prejudicando, estava tirando a sua paz. E ele insiste naquele pedido. Eu não sei se os irmãos já perceberam, e eu estou sendo irônico aqui na minha fala, mas a adversidade, a angústia, a dor e o sofrimento possuem a incrível capacidade de nos conduzir à oração. A dor, seja ela física, emocional ou espiritual, ela tem a incrível capacidade de nos fazer enxergar o quão frágeis e ao mesmo tempo o quão dependentes de Deus nós somos. Sabe por quê? É na adversidade que nós nos lembramos de Deus. É na angústia que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus. É na dor que nós nos voltamos para o Senhor. E é no sofrimento que nós clamamos a Deus e dizemos, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, me tire desta situação, porque senão eu acho que eu não vou aguentar, o meu corpo não vai suportar, o meu casamento não vai tolerar, a minha família não vai subsistir. Então, Senhor, entre com providência na minha vida, por favor. Enfim, meus irmãos,
Às vezes Deus permite que experimentemos certos males para que cultivemos uma vida de oração. Tem crente que, infelizmente, tristemente falando, quase que não ora. Aí quando vem um espinhozinho na carne, aí ele ora, num dia, de repente, o que não orou no ano, ele começa a orar. Porque a aflição, a tribulação, mais uma vez, tem a incrível capacidade de nos conduzir à oração e, portanto, tem a incrível capacidade de nos conduzir para mais próximos, mais perto de Deus. Por isso, não despreze o espinho na carne. Não despreze os mensageiros de Satanás que Deus muitas vezes envia ou permite que atuem na nossa vida. Isso nos leva a um quarto e penúltimo ponto, que é o seguinte. Esse ponto é muito importante, nós já o mencionamos, mas agora nós vamos dar uma olhada específica sobre ele. Em quarto lugar, às vezes, Deus diz não, mesmo às nossas orações e pedidos mais legítimos. Às vezes Deus simplesmente diz não, não vou te dar. Não vou te atender. Senhor, mas o meu pedido é bíblico. Eu sei que a palavra é minha, mas eu não vou te atender. É bíblico, mas não é necessariamente para a sua vida nesse momento. Não vou dar. Mas é correto, Senhor, mas eu não vou dar. Mas isso vai me fazer feliz? Eu sei, mas eu sei o que está por trás disso e os desdobramentos ainda positivos ou negativos que poderão ocorrer na sua vida por isso. Então, por isso é que eu não vou dar. Veja o que diz o texto. Segundo aos Coríntios 12, versículos 8 a 9, parte A. Versículos 8 ao 9, parte A. Acerca do qual, ou seja, acerca do mensageiro de Satanás que estava esbofeteando Paulo, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E olha a resposta de Deus no versículo 9, parte A. E disse-me, ou seja, disse-me o Senhor, a minha graça te basta. Paulo, não. Alguém pensaria, não, mas é o apóstolo Paulo orando. Pois é, mas é o Deus do apóstolo Paulo respondendo, não. Quem manda mais, o apóstolo de Deus ou o Deus do apóstolo? Quem manda mais, é o pastor de Deus ou o Deus do pastor? É a igreja de Deus ou o Deus da igreja? Quem manda é Deus. Amém? Irmãos, tem crentes que pensam, infelizmente, que a vida cristã é uma vida em que Deus sempre nos diz sim e nunca nos diz não, ou quase nunca nos diz não. Mas com frequência Deus diz não aos seus filhos. Isso não é algo esporádico, como eu disse no início dessa mensagem. É frequente o não ou nãos que Deus dá aos seus servos. Me permitam a esse respeito usar alguns brevíssimos exemplos. Moisés, por exemplo, nós sabemos que ele quis entrar na terra prometida, na terra de Canaã, mas Deus disse para ele, para Moisés, não. Assim como disse para Arão também, o irmão dele. Ana, ela quis ter um filho, mas durante um tempo da sua vida, Deus fechou a sua madre e, portanto, disse não para ela. Davi, ele quis muito, ele desejou muito construir um templo para o Senhor, mas porque ele, Davi, era um homem de guerra e porque ele derramou muito sangue, o Senhor então disse não para Davi. Em Atos 12, o mesmo Deus que disse sim para a libertação de Pedro da prisão, ao mesmo tempo ele disse não para a libertação de Tiago. E por causa disso, por causa desse não de Deus, Tiago ele foi morto ao fio da espada. Enfim, meus irmãos, às vezes nós temos desejos legítimos, planos válidos e sonhos lícitos. Os nossos desejos são corretos, são às vezes bíblicos, são honestos, são justos, não há nada de errado com eles, mas Deus simplesmente diz não a nós e aos nossos planos e aos nossos sonhos e aos nossos desejos, por mais justos que sejam e legítimos, Deus diz não. Às vezes, nós pedimos a Deus que nos cure de determinada doença, o que é o possível caso do apóstolo Paulo, mas Deus diz não.
Às vezes suplicamos ao Senhor que abra aquela porta de emprego tão almejada, tão desejada dos sonhos, mas Deus diz não. Às vezes imploramos ao Senhor para que Ele nos conceda um determinado pedido, mas Deus simplesmente responde não. Às vezes, nós oramos a Deus para que Ele nos conceda certa pessoa, determinada pessoa como cônjuge, mas Ele simplesmente diz não. Meus irmãos, o Deus da Bíblia não diz apenas sim, Ele também diz não. Aliás, às vezes Deus diz não com frequência. Então aprendamos a receber os nãos de Deus, como frequentemente recebemos bem os sims de Deus. Às vezes somos muito velozes, muito hábeis em recebermos o sim de Deus. Mas quando Deus diz não, agimos como aquela criança mimada, birrenta, e choramos, e esperneamos, e batemos o pé, e pulamos no chão, e gritamos, por que você está assim? Porque Deus me disse não para um pedido legítimo. Pois é, o Deus da Bíblia não é nosso office boy, não é nosso capacho, não é nosso serviçal. Ele é criador, Ele é Senhor, Ele é soberano, e um Deus que tem essas características com frequência diz não, mesmo para filhos e filhas que Ele tanto ama. Então aprendamos a receber o não da parte de Deus, e não é não. Amém? Em quinto e último lugar, às vezes, Deus permite a nossa fraqueza a fim de que o poder dele seja aperfeiçoado na nossa vida. Veja o que diz 2 Coríntios 12, versículo 9, parte B, o finalzinho. Porque o meu poder, Paulo diz, ali Deus, melhor dizendo, através de Paulo nesse texto, Deus diz para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante isso, né? A gente pensa, não, peraí, mas o poder envolve força, e força é algo que, de repente, se aperfeiçoa com força também. Não. No reino de Deus as coisas são invertidas. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na vida do crente quando o crente se vê fraco, se reconhece fraco diante de Deus. Olha que coisa interessante. Meus irmãos, quando nós nos julgamos fortes, quando nós nos julgamos os bons, ou quando nós nos julgamos os sábios, nós tendemos a descartar Deus da nossa vida, dos nossos planos e dos nossos afazeres humanos. Afinal de contas, eu tenho condições de dar continuidade nisso, de fazer isso de mim mesmo, pelos meus planos, pelo meu intelecto, pelo meu dinheiro, pela minha perícia, pela minha capacidade, pela minha técnica, pela minha experiência. Mas quando nós percebemos que somos frágeis, pequenos e finitos, então esse tipo de percepção, ele contribui para que nos aproximemos de Deus e para que sejamos dependentes dele, da sua vontade, da sua direção, da sua palavra e dos seus planos. Então observe comigo, meu irmão, que é por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quanto mais fracos formos, mais dependentes de Deus seremos. E, portanto, ao nos tornarmos cada vez mais dependentes de Deus e da sua vontade, mais veremos o seu poder sendo aperfeiçoado na nossa vida. Deus aperfeiçoa o seu poder na vida de crentes fracos, no sentido de que se veem dependentes sempre de Deus. Agora, crentes que se acham independentes, autônomos, se julgam os tais, nesses casos, infelizmente, o poder de Deus não se aperfeiçoa na vida deles. E diante disso tudo que eu disse, eu quero então caminhar para o final, para um terceiro e último ponto, antes de irmos para a conclusão, e fazer uma pergunta que é respondida pelo texto. Diante de todas essas bênçãos que Deus dá, sobretudo espirituais, mas também diante, sobretudo, dos males que Deus permite, o espinho na carne, o demônio que esbofeteia Paulo, diante de todas essas adversidades, como é que nós devemos reagir? Então o terceiro ponto é, como devemos reagir diante dos males sofridos na vida, sobretudo na vida cristã? Como que a gente reage? Ficamos revoltados? Abandonamos a igreja?
Não damos mais o dízimo e oferta? Viramos a cara para o pastor? Abandonamos a vida cristã? Chutamos o pau da barraca e largamos tudo e todos? É assim? Como que Paulo reage? Acompanhe, por favor, comigo, versículos 9, parte C e 10. Lembre-se que Paulo orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Deus, tira esse espinho da minha carne, tira esse anjo de Satanás, esse demônio, me livra desse problema. E Deus disse não, não e não. Como que Paulo reage? Versículo 9, parte C e 10. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Por que, Paulo? Com que propósito? Para que em mim habite o poder de Cristo. Deus não aperfeiçoou o poder dele naqueles que são fracos? Então quero ser cada vez mais fraco aos meus olhos para depender de Deus e ser aperfeiçoado pelo poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que, veja bem isso, pelo que sinto prazer. No que, Paulo? No parque de diversão, nas viagens, no Pix entrando na conta? No que você sente prazer? Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte conforme os padrões de Deus. Paulo é uma coisa fora da curva. Paulo nos ensina, meus irmãos, com a sua própria experiência de vida, a reagirmos diante dos males com uma palavrinha: resignação. Resignação. E aqui eu estou usando o termo resignação no sentido de submissão ou sujeição à vontade de Deus. Deus quis assim? Quis. Então, amém. Glória a Deus, Ele sabe o que faz. Amém? Meu irmão, não confunda resignação com masoquismo. Não, eu tenho que ter prazer em sofrer. Quanto mais eu me lascar nessa vida, melhor é. Não, não estamos falando sobre masoquismo. Estamos falando sobre resignação de uma perspectiva cristã. Ou seja, enquanto cristão ou cristã, enquanto servo ou serva, enquanto filho ou filha de Deus, eu vou buscar me resignar no sentido de me submeter ou me sujeitar à vontade de Deus. Se é isso que Deus quer para a minha vida, se Deus quer espinho, então eu vou ficar com espinho. Se Ele quer que eu seja esbofeteado por um anjo de Satanás, então eu vou ser esbofeteado. Se isso agrada a Deus, se isso vai contribuir para o meu aperfeiçoamento espiritual, é isso que eu quero para a minha vida. Se vem de Deus, eu aceito para a minha vida. Amém. Algumas pessoas, como eu disse agora há pouco, quando recebem um não da parte de Deus, elas se indignam, elas se magoam, elas se ressentem, elas se revoltam, elas se zangam, elas saem da igreja, elas abandonam a vida cristã, elas viram as costas para Deus e assim por diante, etc, etc e etc. Mas com Paulo foi diferente. Deus disse não para o pedido insistente de Paulo para que o Senhor tirasse dele esse espinho na carne. Mas Paulo disse sim a esse não que ele recebeu de Deus. Isto é, Paulo disse sim à vontade negativa, aparentemente negativa de Deus para a sua vida. Meus irmãos, que Deus nos ajude a agirmos com resignação diante dos nãos que Ele, Deus, frequentemente nos dá. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo o seguinte: por um lado, se Deus nos desse neste mundo apenas alegrias, bênçãos, curas, sucessos e vitórias, entre outras tantas coisas boas, nós certamente seríamos pessoas arrogantes, presunçosas e soberbas. Nós certamente nos sentiríamos a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Por outro lado, se Deus nos desse apenas adversidades, aflições, angústias, dores, problemas e sofrimento nesta vida, nós certamente não aguentaríamos, nós não resistiríamos, nós não suportaríamos, nós certamente sucumbiríamos diante de tantos e frequentes males. Então, diante desse cenário todo, o que é que Deus faz? E a gente viu isso nesse texto. Deus trabalha com contrastes.
Deus concede bênçãos, mas também permite males. Deus equilibra os pratos da nossa balança, da nossa vida, com contrastes. Em um dos pratos da balança, como no caso do apóstolo Paulo, Deus dá visões e revelações, ou seja, ele dá bênçãos, mas no outro prato da balança, Deus permite dores e sofrimentos, ou seja, ele permite que experimentemos muitos males ao longo da vida. E por que Deus faz isso? Ele faz isso para que vejamos o quão pequenos somos. E ao mesmo tempo, para que aprendamos a depender dele e do seu agir providencial. Amém? Encerro essa mensagem citando Eclesiastes 7,14, que é um eco perfeito de 2 Coríntios 12, versículos 1 a 10. Em Eclesiastes 7,14, o autor de Eclesiastes diz, abre aspas, no dia da prosperidade, traduza-se, quando tudo der certo na vida, goza do bem, aproveita, vírgula, tem a vírgula. Mas no dia da adversidade, no dia do espinho na carne, no dia que o mensageiro de Satanás vem bater em você, considere esse dia. Porque Deus fez este dia, ou seja, o dia da adversidade, em contraposição ao dia da prosperidade, da bênção. Para quê? Para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Para que eu e você não nos achemos os tais. Quer saber? Comecei a fazer uns negócios aqui, o negócio está indo de vento em popa, eu vou decolar, é agora que eu vou ganhar dinheiro como nunca na minha vida. Não é você que manda na sua vida, não. Aí Deus manda um espinho, para quê? Para você baixar a sua bola. Para não pensarmos que somos donos da nossa vida e do nosso nariz. Deus é o dono da nossa vida, é Ele quem manda e desmanda da minha e da sua vida. E a Ele seja dada toda a glória e todo o louvor, hoje, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Como eu disse em outras ocasiões, o Deus que trabalha com contrastes é o Deus que muitas vezes nos faz experimentar, aliás, com frequência nos faz experimentar. Me permita usar aqui uma metáfora da área gastronômica. Deus com frequência nos faz experimentar o agridoce da vida. Eu gosto muito dessa palavra, apesar de não gostar de comidas agridoces, a Noeli já gosta, eu não. Para mim, doce é doce, o azedo, o amargo é amargo, sem entrarmos nessas discussões, cada um gosta do que quiser, em termos de comida. Mas, em termos teológicos e bíblicos, eu gosto muito dessa palavra agridoce. Porque, junto com a parte azeda do espinho na carne, Deus a contrabalanceia com o doce das revelações e das visões. Deus abençoa, meu irmão, não se esqueça disso. O propósito dessa pregação não é assustá-lo, não é amedrontá-lo, mas é te dar uma perspectiva realista e, sobretudo, bíblica do que é a vida cristã. Na vida cristã, há lugar para sonhos, visões e revelações, há lugar para bênçãos. Deus, ele abre porta de emprego? É óbvio que abre. Deus cura? É óbvio que cura. Deus restaura casamentos? É óbvio. Deus abençoa famílias? Sem dúvida. Deus salva pecadores? Sem a menor dúvida. Mas Deus também permite a doença. Deus também permite o vale da sombra da morte. Deus também, às vezes, envia o espinho para que nós baixemos a nossa bola, para que ela seja murcha mesmo, e nós nos coloquemos no nosso devido lugar de criaturas e saibamos que existe um único Deus, como foi muito bem dito no início desse culto, que reina sobre tudo e sobre todos, o que inclui a minha vida e a sua vida. Não tenha medo dos espinhos. Eles são muitas vezes bênçãos que Deus nos envia com um pacote ruim, meio estranho, com aquela embalagem feia, mas eles são instrumentos que às vezes Deus usa para que sejamos cristãos mais fiéis a Ele, mais adequados à sua vontade, mais conformes à sua santa, inerrante e eterna palavra. Amém?
Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por esta mensagem. Uma mensagem onde nós aprendemos, entre tantas outras coisas, que o Senhor é um Deus que trabalha com contrastes, com momentos altos e baixos, com bênçãos, com maldições, com cura, com enfermidade, com exaltação, mas também com rebaixamento. Senhor, o Senhor é um Deus que trabalha na nossa vida muitas vezes com esse tempero agridoce, Senhor. Às vezes nós estamos experimentando momentos muito abençoados e abençoadores na nossa vida. Às vezes tudo está indo bem na nossa vida, no casamento, na família, na vida profissional, na vida sentimental, na vida ministerial, em todos os sentidos. Mas, apesar disso, estas situações todas abençoadoras, elas podem ter, não por causa das suas bênçãos, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, elas podem ter às vezes um efeito negativo. Podemos nos achar os tais, podemos nos achar pessoas ótimas, supimpas, maravilhosas, porque o Senhor nos deu certas experiências que talvez não tenha dado a outros, porque talvez tenhamos um salário que poucos tenham, porque talvez tenhamos uma instrução que outros não têm, porque talvez tenhamos um tempo de igreja que outros não têm, e talvez nos julguemos melhores do que outros cristãos que têm pouco tempo de conversão ou de fé cristã. Às vezes somos soberbos, às vezes nós somos arrogantes, às vezes nós nos achamos, Senhor. Mas obrigado pelos espinhos que muitas vezes o Senhor envia para murchar esse balão da nossa arrogância que estava tão inflado, tão cheio, a ponto de que pudéssemos estourar a qualquer momento. Ajude-nos a nos colocarmos no nosso devido lugar. Somos criaturas, Tu és o Criador. Somos servos, Tu és o Senhor. Somos seres finitos, breves, efêmeros, temporários, contingentes. Tu és o ser necessário, eterno, sublime, transcendente, inigualável. Tu és este ser, Tu és este Deus. Nós nada somos, mas o Senhor tudo és. Te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados nessa noite. E mais uma vez, queremos te agradecer pelas bênçãos. Sim, como poderíamos ser tão ingratos a ponto de não agradecermos ao Senhor pelas incontáveis e inumeráveis bênçãos que o Senhor nos deu, mas é claro que nós te agradecemos, ó Senhor Todo-Poderoso. Mas também queremos te agradecer nessa noite, à luz do texto bíblico lido e pregado, queremos também te agradecer pelos espinhos. Queremos te agradecer pelos nãos que o Senhor nos dá. Queremos te agradecer pelas fraquezas, pelas injúrias, pelas perseguições, pelos problemas que experimentamos, porque por mais que não compreendamos o papel que eles desempenham ou podem desempenhar na nossa vida, nós aprendemos na noite de hoje que o Senhor muitas vezes se vale destas situações para que nós, em nossa fraqueza, possamos ser fortalecidos e aperfeiçoados pelo Senhor. Senhor, o Senhor com frequência percorre caminhos que nós desconhecemos, que nós não discernimos, que nós ignoramos, que nós não sabemos identificar, não sabemos interpretar os caminhos que o Senhor segue. Mas o Senhor é sábio, absolutamente sábio em todos os teus caminhos. E é por isso que nós te louvamos. Obrigado por ser esse Deus de contrastes. Um Deus que nos concede bênçãos e te glorificamos por isso. Mas também obrigado por nos dizer não e por permitir que experimentemos males sem os quais muitas vezes não seríamos pessoas amadurecidas, não cresceríamos espiritualmente e muitas vezes certamente nem nos aproximaríamos de Ti, da Sua presença e da Sua palavra. Obrigado por ser esse Deus de contrastes, que nos guia pelos pastos verdejantes, mas às vezes também permite
pelos seus propósitos e pelos seus planos, que também andemos pelo vale da sombra da morte. Glórias ao teu nome por tudo. Do Senhor, para o Senhor, e pelo Senhor são todas as coisas. E é por isso que nós te glorificamos, hoje e eternamente. Amém.